99º dia do propósito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 8, a respeito de Cornélio. Ele era centurião do regimento italiano, e a palavra diz que ele e toda a sua família eram religiosos, e ele praticava muitas esmolas e orava também constantemente. Então ele teve a visão de um anjo que apareceu para ele e falou para ele: olha, vai, envia homens até Jope, na casa de Simão Curtidor, atrás de um homem chamado Pedro, porque ele deve vir e falar para vocês a respeito de Deus. Então, do versículo 9 até o versículo de número 23, ele envia então esses homens para Jope. Eles encontram então um lugar onde Pedro está, mas antes disso a palavra vai dizer que Pedro, esperando a hora do almoço, a hora que a comida estaria pronta, ele sobe para orar um pouco e ele tem uma visão aonde ele vê um grande lençol descendo dos céus com todo tipo de animal que os judeus consideravam impuros. Então ele ouve uma voz dizendo: mata e come. E ele responde: não, Senhor, de maneira alguma. Durante toda a minha vida eu não comi nada impuro, não vou começar agora. Então a voz fala para ele novamente: não julgue impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Então, depois disso, a palavra diz que o Espírito falou para Pedro: 3 homens estão à porta e te procuram. Pode ir com eles, desça e vá com eles. A hora que Pedro desce, eles contam para Pedro então que eles são enviados da parte de Cornélio, que era um centurião, e que um anjo tinha falado com ele para buscar Pedro. E Pedro então concorda aí com eles, primeiro hospeda eles aquela noite. Então, do versículo de número 24 até o versículo de número 48, que encerra este capítulo, Pedro então vai com aqueles homens, chega à casa de Cornélio. Cornélio estava lá com o mais chegado dos seus amigos e com seus familiares, esperando por Pedro para ouvir a respeito da palavra de Deus. A hora que Pedro chega, Pedro pergunta para ele então: para que você me chamou aqui? Para que você me enviou aqui? Então Cornélio conta para ele de como ele teve a visão, de como um anjo apareceu para ele e disse que era para ele buscar a Pedro, que Pedro ia anunciar a respeito da palavra de Deus. Então Pedro fala: olha, vocês sabem que não é costume dos judeus um judeu entrar na casa de um gentio, muito menos nem para visitá-lo. E se eu só vim aqui porque Deus falou para mim numa visão que eu não deveria considerar imundo nenhum tipo de homem, é por isso que eu estou aqui. Então Pedro começa a pregar para ele a respeito de Jesus Cristo, de como Jesus foi enviado, de como foi crucificado, de como ressuscitou. E enquanto Pedro falava, a palavra diz que o Espírito Santo veio, encheu todas aquelas pessoas que eram gentias da família de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas da grandeza do reino de Deus. Então Pedro e os homens que estavam com ele se admiraram, porque Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. Então Pedro fala: agora eu sei que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, e todo aquele que pratica o bem, Deus abençoa, aquele que anda no caminho correto e justo. Então Pedro fala para eles: como poderei negar a eles o batismo das águas, se até o batismo com o Espírito Santo esses homens já receberam? Então aqueles homens foram batizados, aquelas pessoas foram batizadas também nas águas em nome de Jesus. Esse foi o resumo do capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a sua vida e que você continue lendo, meditando nessa palavra, e que Deus abra cada vez mais o teu entendimento, a tua compreensão. Amém? Que Deus te abençoe.